Imagina só a seguinte cena. A gente recebe uma caixa de presente maravilhosa. Uhum. Tem aquele laço dourado enorme, um papel de embrulho brilhante, bem pesado. Aqueles que parecem guardar algo incrível dentro, né? Exatamente. Daqueles que prometem o mundo. Aí a gente cria toda uma expectativa, desfaz o laço, rasga o papel, abre a tampa e não tem um relógio. Não tem um livro. Não tem nada. Absolutamente nada. Tem só um pedaço de papel fino lá no fundo com a palavra caixa escrita. É de uma ironia, assim, quase cômica. Chega a ser absurdo. Demais. E é exatamente com esse cenário, esse vácuo absoluto de dados, que a nossa exploração de hoje começa. O material que a gente recebeu para análise é, sem a menor dúvida, o mais minimalista que já passou por aqui. Com certeza. Ele simplesmente se recusa a fornecer qualquer coisa. Olá e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou o seu anfitrião e estou aqui com a nossa especialista para tentar extrair algum sentido desse espaço em branco. Olá. E, olha, para ser perfeitamente sincera, a minha primeira reação ao abrir o arquivo não foi de fascinação, não. Não? Foi o quê? Foi de pura confusão. Eu cheguei a atualizar a tela umas 3 vezes, jurando que a minha internet tinha caído. Nossa, eu fiz a mesma coisa, achei que estava corrompido. Pois é, mas não havia uma intenção bem clara ali. O arquivo carregava normalmente, revelando a sua total ausência de substância. É bizarro. E nós estamos literalmente prestes a passar os próximos minutos dissecando o nada absoluto. O que por si só já é um reflexo bem irônico de como a gente lida com a informação hoje em dia. É um exercício quase filosófico, né? Sem dúvida. Porque quando a gente abriu o documento para iniciar a pesquisa, literalmente, a única informação textual no corpo inteiro era um cabeçalho. As palavras nova nota. Exato, só nova nota. E tem um detalhe técnico crucial aqui. Essas palavras estavam precedidas por 5 pequenas marcações de formatação. Ah, essa parte é fascinante. Aquele símbolo clássico, o jogo da velha, sabe? Repetido 5 vezes. Tralha, 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 tralha. Sim, 5 vezes. E não tem parágrafos depois, não tem dados de pesquisa, narrativas, não tem contexto nenhum. É uma fonte completamente vazia além desse título. Então, certo. Vamos desvendar isso. Vamos lá. Como é que a gente destrincha um material que só aponta para ele mesmo? O que é fascinante aqui é começar exatamente por essas 5 marcações que você mencionou. Porque na linguagem de marcação de texto mais comum, tipo Markdown, Certo. o único símbolo desses cria um título principal. 2 símbolos criam um subtítulo. 3, uma seção. Ah, entendi. E os 5? 5 símbolos representam um cabeçalho de nível 5. Caramba, nível 5. Pois é. Isso significa que, mecanicamente falando, quem criou essa nota estava aninhando ideias de uma forma extremamente profunda. Tinha toda uma arquitetura por trás, então. Exato. Havia uma estrutura sendo montada. Um tópico principal que levou a um subtítulo, que levou a um detalhamento, que levou a um desdobramento, Até chegar lá no fundo. até o 5º nível de profundidade. E foi exatamente nesse abismo organizacional que a pessoa digitou nova nota. E simplesmente parou. Nossa, é como se a fonte cumprisse exclusivamente a função de anunciar a própria existência numa camada super profunda, mas de uma estrutura que nem existe de verdade. Perfeito. É uma promessa abandonada. Mas fazendo o papel de advogado do diabo rapidinho aqui. Claro, manda. A gente não corre o risco de estar, super analisando um simples acidente digital? Como assim? Tipo, alguém pode ter esbarrado no teclado com a tecla Shift pressionada, o sistema gerou a formatação, botou o título automático e a pessoa foi tomar um café e esqueceu. Ah, sim. Essa é uma possibilidade factual inescapável. Acontece o tempo todo, né? Toda hora. Um celular no bolso que liga sozinho e grava 3 minutos de áudio mudo é um acidente clássico. Exatamente. O famoso áudio de bolso. Pois é. Mas a origem do documento se torna meio secundária a partir do momento em que ele é salvo, armazenado e submetido como material. Faz sentido. Uma vez que a gente isola isso e coloca sobre a nossa lente de análise, o que importa não é se foi um esbarrão no teclado. O que importa, então?
Importa a experiência cognitiva de confrontar essa falta de informação. O cérebro humano é tipo uma máquina implacável de reconhecimento de padrões. A gente está sempre buscando sentido. Sim, e quando o padrão esperado, que seria um texto contínuo, é negado para nós, a reação imediata é a frustração, seguida rapidinho por uma tentativa de projetar significado naquele vazio. E sendo sincero, o alívio que vem junto com esse vazio é muito real. Como assim alívio? Porque a gente não tem que se preocupar com o viés de confirmação dessa vez. Ah, sim, bem lembrado. Não tem argumentos políticos ali no meio, Uhum. não tem narrativas polarizadas da esquerda ou da direita, não tem dados estatísticos questionáveis para a gente checar. É verdade, é a coisa mais neutra do universo. Exato. A tinta na tela existe só para nomear o espaço em branco ao redor dela. E essa neutralidade absoluta muda completamente a pergunta que a gente normalmente faria numa pesquisa. Em vez de perguntar o que o texto está dizendo, Isso. Em vez de perguntar o que este texto está nos dizendo, a gente é forçado a perguntar o que a ausência deste texto exige de nós. nossa, profundo isso. Porque quando não tem dados para processar, o observador é forçado a olhar para a própria mecânica da atenção. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Oba! Porque a intenção original de qualquer análise que a gente faz é, invariavelmente, encontrar uma aplicação prática. Sim, como usar isso na vida real. Mostrar para quem está escutando como a teoria impacta o dia a dia. Então a grande questão é como a gente aplica a ideia de uma nova nota sem conteúdo na nossa rotina diária. Boa pergunta. Como extrair exemplos práticos de algo que não tem substância nenhuma? Se conectarmos isso com o panorama geral da forma como a gente trabalha e vive hoje, a resposta prática se desenha de um jeito muito lógico. Conta mais. É que a gente vive num cenário de absoluta sobrecarga de informação, né? Nem me fale. É o tempo todo. É um bombardeio. Notificações, manchetes urgentes exigindo nossa atenção imediata. Métricas que precisam ser avaliadas. O celular não para de vibrar nunca. O cérebro raramente tem a chance de parar de processar novos estímulos. Então, a aplicação prática dessa nova nota é usar isso como um modelo literal de interrupção intencional. Interrupção intencional, gostei desse termo. O documento vazio não é um erro, ele é um filtro. Tipo o equivalente digital a limpar fisicamente a mesa de trabalho antes de começar o dia. Perfeito, exatamente isso. Porque quando a mesa está coberta de papéis empilhados, conta antiga, xícara de café pela metade, Aquela bagunça, o peso visual daquilo já drena a nossa energia antes mesmo do trabalho começar, não é? com certeza, suga a alma. Então, passar o braço, guardar tudo numa gaveta e deixar só a madeira limpa ali na sua frente é um ato prático de produtividade. Uhum. A mesa vazia não perdeu a utilidade dela. Exato. A utilidade dela está justamente na capacidade de receber um novo foco sem a contaminação do passado. O documento que a gente recebeu é esse tampo de mesa limpinho. É um exemplo prático maravilhoso. E a gente pode traduzir essa mesma mecânica para a gestão do tempo também. Como assim, na agenda? Isso. Pensa no formato padrão de um calendário profissional de hoje em dia. A maioria das agendas parece um bloco de texto denso, sem parágrafo ou margem para respirar. É uma reunião encavalada na outra. O compromisso termina às 10 e o próximo já começa às 10 em ponto. Exato, não dá tempo nem de beber água. Aplicar o princípio da nova nota significa agendar blocos de tempo literais e inegociáveis onde não tem nada planejado. Nada mesmo. Absolutamente nada. Um compromisso, sei lá, na terça-feira à tarde, intitulado apenas Tempo. Ou até nova nota. Ou Nova Nota, onde a única regra mecânica é não consumir nenhuma informação externa. Nada de aba de navegador aberta, nada de e-mail, leitura, nada. Sabe que isso soa quase como prescrever o tédio profissionalmente, né? Soa, não soa? E isso parece um absurdo no mundo moderno. Hoje o valor de um profissional é muito medido pela quantidade visível de entrega. Pelo quanto a pessoa parece estar ocupada. Exatamente. O simples ato de olhar para uma tela em branco no meio do expediente seria visto como pura ociosidade pela maioria dos chefes. O julgamento externo diria que sim. Mas a mecânica interna do cérebro funciona de um jeito bem diferente. Como assim? Quando a gente nega aquele input contínuo, a gente não está desligando a mente. Muito pelo contrário. Tá ligando outra coisa, então. Sim, a ausência de novas informações força o nosso sistema interno de arquivamento a começar a organizar o acúmulo de dados que já entrou. Ah, entendi. É como se ele finalmente tivesse tempo de arrumar as gavetas. Exato.
O cérebro usa esse espaço sem estímulo direto para consolidar as memórias da manhã, conectar informações que pareciam soltas entre reuniões diferentes e gerar soluções. Faz todo sentido. Ao criar intencionalmente esses espaços vazios na rotina, a gente está ativando um mecanismo vital para a resolução de problemas complexos, um mecanismo que o excesso de dados simplesmente sufoca. Então, pensando num outro exemplo prático, fora do escritório agora, Claro. poderia ser algo tão cotidiano quanto a forma como a gente dirige ou o trajeto de volta para casa. Ah, o trajeto é um ótimo exemplo. Porque o impulso natural ao entrar no carro ou no ônibus é imediatamente ligar um podcast, colocar uma música ou abrir um app de mensagem. A gente tenta preencher o vácuo sonoro na hora. Sim. O equivalente prático de aplicar a nossa fonte nula aí seria optar pelo silêncio total, dirigir sem rádio, caminhar sem os fones de ouvido. Criar um documento em branco puramente auditivo. Isso, para que os pensamentos acumulados do dia possam finalmente terminar de ser processados. E perceba como esse silêncio costuma causar um desconforto inicial gigantesco nas pessoas. A gente foge do silêncio, né? Mas por que será? Acontece porque o silêncio e o espaço em branco transferem a responsabilidade de volta para o indivíduo. Como assim? Pensa bem, quando a gente lê um trabalho denso de outra pessoa, a responsabilidade de gerar significado já foi resolvida por quem escreveu. Ah, o autor já mastigou tudo. Exato, o autor assumiu o risco de estruturar os dados. Mas quando a gente abre aquela nova nota e se depara com o cursor piscando ali numa tela branca, A responsabilidade é toda nossa. sim, o que se revela ali é o nosso próprio estado de espírito naquele exato momento. O documento em si não vai ensinar nada sobre um assunto externo, mas ele age como um espelho. Refletindo a nossa condição cognitiva. Uhum. Se houver muita ansiedade acumulada, a tela em branco vai parecer um interrogatório, exigindo respostas rápidas da gente. Verdade. Mas se houver exaustão, ela pode parecer um porto seguro, um lugar onde nada é cobrado. O que nos leva direto para a mecânica de como a gente interage com a tela e o teclado. Esse é um ponto crucial, porque o detalhe do cursor piscando é muito importante. O cursor de um documento vazio não é estático. Não, ele tem vida própria, né? Sim, ele pisca de forma rítmica. Ele aparece e desaparece, como se fosse um metrônomo visual ali na tela. Quase perguntando, e agora? Exatamente. E agora? E agora? E agora? Então, o que tudo isso significa se a gente olhar pelo ponto de vista do processo criativo? É uma tensão constante. O que a gente faz quando é confrontado por essa lousa em branco disfarçada de um arquivo no computador? Isso levanta uma questão super importante sobre a nossa relação com o potencial puro. E com a expectativa de resultado, claro. O status daquelas palavras nova nota na tela. Isso. Aquelas palavras sozinhas, com a formatação de nível 5 que não leva a lugar nenhum, elas representam o estado universal de latência antes da criação. Antes de qualquer execução, né? Exato. Qualquer projeto imenso, por mais complexo que ele seja na sua versão final, em algum momento ele teve exatamente essa mesma aparência no monitor do criador. O arquivo vazio é uma possibilidade não corrompida. Perfeito. Antes de a primeira palavra ser digitada, aquele arquivo carrega o potencial de ser a ideia mais brilhante que alguém já teve. Sim, porque ainda não existem falhas estruturais nele. A estrutura não foi construída ainda. Não tem erro de cálculo, porque não tem número. O documento é perfeito na sua inexistência de conteúdo. Mas é aqui tá o grande porém. Diga. No exato momento em que o usuário cede à pressão daquele cursor piscando e digita o primeiro parágrafo real, algo drástico acontece. A perfeição acaba. O potencial absoluto desaparece e dá lugar a uma realidade específica. E essa realidade costuma ser desajeitada, né? Muito. Cheia de imperfeições e quase sempre muito inferior àquela ideia idealizada que estava morando na cabeça da pessoa. O ato de preencher a nova nota destrói a pureza do vazio. Exato. O que explica demais aquele bloqueio criativo comum em qualquer área que exige planejamento. É o medo de errar. O medo não é da tela em branco. O medo é de arruinar a pureza da tela em branco com uma execução medíocre. É o peso de tomar uma decisão definitiva. E isso joga uma luz enorme sobre um hábito muito comum de acumular rascunhos. Nossa, quem nunca? Qualquer pessoa que trabalhe com computador provavelmente tem dezenas, talvez centenas de arquivos chamados Nova Nota 1, Nova Nota Cópia, sem título.
tudo espalhado pelo desktop? Sim, arquivos que foram abertos num ímpeto de capturar uma ideia, mas que nunca se materializaram. Uhum. E aí o instinto, quando a gente vai fazer uma faxina digital, é selecionar tudo e arrastar direto para a lixeira. O apagamento de uma tentativa fracassada. E tratar esses arquivos como lixo faz sentido para o espaço do HD, claro. Sim, liberar memória. Mas conceitualmente, fazer isso é rejeitar o nosso próprio mecanismo de filtragem de pensamentos. Explica melhor isso. É que nem toda intenção merece virar texto. O fato de alguém ter digitado as 5 tralhas, criado a nota e depois decidido que não valia a pena continuar, isso é, na verdade, uma baita vitória da edição. Ah, entendi. É o poder de dizer não. Exato. A decisão de não registrar algo é tão ativa quanto a decisão de registrar. O arquivo vazio é só o rastro de uma ideia que foi avaliada no momento e descartada antes de virar ruído desnecessário. E aqui a gente volta lá para o nosso ponto inicial sobre o excesso de informação. Exatamente. Se tudo o que passasse pela cabeça fosse minuciosamente registrado e catalogado, a gente viveria afogado nos nossos próprios pensamentos irrelevantes. Seria insuportável. Ter a capacidade de olhar para a nova nota, decidir não escrever nada e deixar por isso mesmo, é um ato de preservação do próprio espaço mental. Reconhecer que o silêncio tem muito mais peso funcional do que fazer uma anotação só pela obrigação de parecer produtivo. Avaliando por esse prisma, o remetente desse documento não enviou um arquivo incompleto para a gente. De jeito nenhum. O envio dessa nova nota, com as marcações de nível 5 e a ausência total de texto, forma uma tese completa. Uma tese sobre a recusa em adicionar mais informação num mundo que já não dá conta do que tem. Exato. Foi submetido um recipiente vazio, provando que o recipiente tem uma função intrínseca muito clara: oferecer uma pausa. Ele força a gente a parar as engrenagens de assimilação de dados. Sim, por tempo suficiente para perceber a própria respiração e o próprio fluxo de pensamento. É incrível como a análise minuciosa de algo que não contém absolutamente nada gerou tantas aplicações práticas para a gente hoje. Superou as expectativas, né? Demais. A lição de casa parecia impossível, mas acabou sendo uma inversão total de valores. Recapitulando um pouco a nossa jornada inusitada, a expectativa era decifrar um emaranhado de citações e debater argumentos factuais densos. Tentar encontrar clareza no meio daquela complexidade costumeira. Mas em vez disso, a gente foi apresentado ao extremo oposto, a complexidade de lidar com um vácuo limpo. E nós exploramos aquelas mecânicas de formatação digital profunda, que não deram em nada, e transformamos a tela branca num guia sobre gestão da atenção. A aplicação prática ficou muito clara. Desde aquela higienização física da mesa de trabalho, Passando por reservar blocos vazios na agenda, até a opção consciente de escolher o silêncio no trânsito. usar a ausência de dados não como inércia, mas como uma ferramenta ativa para organizar o que já está dentro da cabeça. Exatamente. O exercício de hoje serviu para desmistificar o pânico da página em branco. Provou que dar um passo para trás e se recusar a mergulhar em novos rios de dados é uma necessidade para o nosso pensamento crítico. Longe de ser um desperdício de tempo, o vazio ensinou a gente sobre o peso das escolhas que fazemos antes da primeira letra ser digitada. É o lembrete perfeito de que as ferramentas mais simples e os espaços mais desocupados são quase sempre os que exigem um pensamento mais rigoroso para serem compreendidos. Com certeza. A complexidade não precisa de muitas palavras, às vezes precisa só das certas ou de nenhuma. O que nos encaminha perfeitamente para uma reflexão final, baseada em toda essa filosofia do nada que a gente discutiu hoje. Vamos lá. Para quem acompanha a gente, fica a pergunta. Da próxima vez que acontecer aquele cenário familiar, abrir um documento em branco com um cursor piscando num ciclo eterno, ou mesmo aquele minuto raro na vida diária em que não tem nada planejado e ninguém exigindo respostas. O que a pessoa vai fazer? Pois é. Qual será a reação visceral? O instinto vai ser de pânico imediato, puxando o celular do bolso para preencher o vácuo com uma distração passageira, É o que a maioria faz. ou será possível encontrar a resiliência de sentar com esse vazio absoluto, absorver a falta de forma, olhar pro cursor e simplesmente ter a paciência de esperar? Esperar até aparecer uma ideia real. Isso, uma única intenção digna o suficiente para quebrar esse silêncio perfeito.
A resposta a essa pergunta talvez seja o dado mais valioso que a gente pode coletar sobre nós mesmos. Sem dúvida. Fica aí a provocação. Muito obrigado a todos que acompanharam e até a próxima exploração.